Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, bom dia a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos. Hare Krishna. Então vamos iniciar a leitura da continuidade, a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia. Meu nome é Mayapur Chandra Das e eu vou iniciar agora a leitura, né? Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Então, o verso, a gente vai começar a leitura no verso número 41 e vamos ler até o verso número 58. E esse capítulo, ele é intitulado O Autor recebe ordens das autoridades de Krishna e do Guru, né? Então, esse capítulo, ele vai falar, ele inicia falando, nos versos anteriores, vai falar que somente uma grande personalidade que esteja completamente fixo na consciência de Krishna, ele pode escrever sobre literatura transcendental, né? No verso 39, a gente vai ler: o tema desse livro é tão sublime que parece que Sri Chaitanya Mahaprabhu fala pessoalmente através dos escritos
de Sri Vrindavana Das Thakur. Está falando aqui do Chaitanya Bhagavata, né? E no Chaitanya, na verdade, ele se chama Chaitanya Mangala, mas mais tarde ele veio a se chamar o Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Das Thakur. Então está falando justamente de Vrindavana Das Thakur, né? O tema desse livro é tão sublime que parece que se Chaitanya Mahaprabhu fala pessoalmente através dos escritos de Sri Vrindavana Das Thakur. Significado: em seu Hari Bhakti Vilasa, Srila Sanatana Goswami escreve o seguinte: Avaishana Muko Dvigiranam Putanam Hari Katamritam Sravayanam Naiva Kartavyam Sarpochistam Yatapayaham. Então, essa tradução aqui do Hari Bhakti Vilasa de Sanatana Goswami. Só um devoto puro pode escrever literatura transcendental, estritamente de acordo com os princípios védicos e a conclusão dos Puranas e do Pancharatrika Vidi. Não é possível que um homem comum escreva livros sobre Bhakti, pois seus escritos não surtirão efeito. Mesmo que ele seja acadêmico, muito erudito e perito em apresentar textos com linguagem florida, isso não ajudará em nada na compreensão da literatura transcendental. Então, esse primeiro comentário, a gente ainda não começou a leitura, mas está explicando justamente que somente um devoto puro, ele consegue escrever sobre Krishna e sobre a literatura transcendental. Por quê? Porque somente através da prática de sadhana e da estrita conexão com Sri Krishna é que o devoto ele desenvolve aquilo que nós chamamos de Buddhi Yoga, ou inteligência de Buddhi. Ou seja, ele está ligado a Krishna através da inteligência. Só que Buddhi é uma inteligência espiritual, não é uma inteligência de natureza material. Ok? Então, Krishnadas Kaviraja Goswami, que é quem escreve o Chaitanya Charitamrita, no verso 40, ele presta as suas humildes reverências a Vrindavana Das Thakur, que escreveu o Chaitanya Bhagavata, né? Então ele fala assim: ofereço milhões de reverências aos pés de lótus de Vrindavana Das Thakur. Ninguém mais poderia escrever livro tão maravilhoso para a liberação de todas as almas caídas, né? Então, o verso 41, que é o verso que a gente vai começar a fazer a leitura, né? Ele é escrito em Bengali, que é a língua que era falada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, é a língua que era falada pelos Goswamis de Vrindavana e é a língua em que são escritos essas biografias e as obras dos Goswamis de Vrindavana, né? Existem algumas dessas literaturas que são escritas em sânscrito. O sânscrito ele é a língua acadêmica, mas o objetivo de Sri Chaitanya Mahaprabhu sempre foi levar a consciência de Krishna para o maior número de pessoas. E aí se escreve em linguagem popular, que é a linguagem da Bengala, que é o lugar onde Chaitanya Mahaprabhu ele nasce e ele realiza a maior parte dos seus passatempos, né? O próprio nome Gaudiya Vaishnava, né? Gaudiya vem de Gauda. Gauda é como se chama a Bengala, né? Então, Gaudiya Vaishnava significa o Vaishnavismo da Bengala. Então, o Vaishnavismo, esse Vaishnavismo ao qual nós pertencemos, ele está intimamente relacionado com a Bengala e com a cultura da Bengala. Até mesmo porque Sri Chaitanya Mahaprabhu ele influenciou a cultura da Bengala, né? Então,
recado dado por Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No Goura Ganodesha Dípika, um livro escrito por Kavi Karnapura, que descreve todos os associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu e quem eram eles anteriormente, há a seguinte afirmação a respeito de Narayani. Então, esse livro, existe um livro, é um livro pequenininho, fininho, se chama Goura Ganodesha Dípika. Ele foi escrito por Kavi Karnapura. Kavi Karnapura é um associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele conheceu Sri Chaitanya Mahaprabhu quando ele ainda era um bebezinho, né? Ele era um bebezinho. E aí Sri Chaitanya Mahaprabhu foi visitar a casa dos pais de Kavi Karnapura, que o pai dele também era um associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e que agora, infelizmente, a minha memória não vai permitir que eu lembre o nome dele, né? Então, o menino ainda não tinha nome, né? E aí Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele vai até lá e ele conhece o bebezinho e ele coloca o dedão do pé dele na boca desse bebezinho, né? Na verdade, mostrando a misericórdia especial que ele estava dando para esse devoto que viria a ser chamado de Kavi Karnapura, né? Chaitanya Mahaprabhu dá o nome para ele de Purandara, né? E quando o menino estava mais ou menos aí com uns 6 anos de idade, o menino ele ouve o Mahamantra Hare Krishna da boca do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aí Sri Chaitanya Mahaprabhu então dá o Mahamantra diretamente para Kavi Karnapura, que na época se chamava Purandara, né? Esse menino Purandara, ele depois cresce, né? Ele vai crescendo, ele se torna um grande devoto, né? Tanto que ele é chamado de Kavi. Kavi só se dá esse título para grandes escritores, né? Kavi Karnapura é um grande escritor, é um grande poeta, ele é o Kavi, né? E aí ele escreve vários livros, né? Existe um livro que foi traduzido por Bhanu Swami, que é muito interessante, o nome dele é Ananda Vrindavana Champur, e esse livro ele traz detalhes específicos do relacionamento de Krishna com as gopis. Então ele vai explicar várias coisas, assim, vai explicar, por exemplo, que, só para dar um panorama, Champakalata, que é uma gopi, uma das 8 principais gopis associadas a Krishna, né, uma das 8 principais, ela tem uma casa, né, e essa casa é completamente dourada, ela é dourada, completamente dourada. E que quando Shrimati Radharani, ela para poder, ela quer se esconder de Krishna porque ela está chateada, etc. Ela entra nessa casa de Champakalata e como se Shrimati Radharani também é dourada, ela fica, ela não fica visível para os olhos das outras gopis e de Krishna, né? Então ela consegue se camuflar. Isso está no Ananda Vrindavana Champur. O Ananda Vrindavana Champur ele também traz detalhes da vida de Krishna quando ele ainda era muito pequeno, né? Bebezinho. E esse livro aqui, o Goura Ganodesha Dípika, ele, Kavi Karnapura, é claro que todos esses livros que foram escritos por Kavi Karnapura, ele escreve em seu samadhi, ou seja, quando Samadhi significa quando o devoto, o corpo dele ainda se encontra nesse mundo, mas a sua consciência ela é transportada para o mundo espiritual, né? E aí, como a sua consciência é transportada para o mundo espiritual, aquilo que ele escreve não é produto da especulação mental, não é produto
de liberdade poética ou etc. Na verdade, ele escreve aquilo que ele vê, né, com os olhos espirituais, né? Então ele tem a percepção direta, né? Ele tem a percepção direta do que está acontecendo no mundo espiritual e aí ele transcreve isso. Todos esses grandes associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Karvi Karnapura, Vrindavana Das Thakur, é, Krishnadas Kaviraja, né, Goswami, todos eles têm essa visão direta do mundo espiritual, que também pode ser chamado pratyaksha, né, que é a percepção direta, mas não é a percepção direta com os sentidos materiais. Mas porque eles já se tornaram devotos puros, eles já têm desenvolvido os sentidos espirituais e aí eles conseguem ter a percepção direta do mundo espiritual, de Krishna e dos seus passatempos. Então, esse Gora Ganodesha Dípika, é, Krishnadas Kaviraja, ele descreve ali quem é quem, né? Na Goura Lila, quem é aquela personalidade na Krishna Lila, né? Então, por exemplo, Urupa Goswami é Rupa Manjari, né? Sanatana Goswami é, é Ananga Manjari, e assim vai descrevendo cada um deles, né? Então, por isso que Srila Prabhupada está falando. No Gaura Ganodesha Dípika, um livro escrito por Kavi Karnapura, que descreve todos os associados de Chaitanya Mahaprabhu, e quem eram eles anteriormente, há a seguinte afirmação a respeito de Narayani. Ambikaya Swasa Yasinamna Srila Kilimbika Krishno Chistam Prabhujana Seyam Narayani Mata. Então Srila Prabhupada fala. Uma mulher chamada Ambika, que tinha uma irmã mais nova chamada Kilimbika, amamentou o Senhor Krishna quando este era pequeno. Durante a época da encarnação do Senhor Chaitanya, a mesma Kalimbika costumava comer os restos dos alimentos deixados pelo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa Kilimbika era Narayani. Então fala que essa né, uma sobrinha de Srivasa Thakura. Então ele fala que essa Kilimbika, né, ela reencarna como Narayani, uma sobrinha de Srivasa Thakura. Mais tarde, quando ela cresceu e casou-se, Srila Vrindavana Das Thakur nasceu de seu ventre. Um devoto do Senhor Sri Krishna é louvado em função do serviço devocional que ele presta ao Senhor. Assim, conhecemos Srila Vrindavana Das Thakur como o filho de Narayani. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura observa, a este respeito, que não se faz referência a seu ancestral paterno porque não há necessidade de conhecê-lo. Então a referência aqui é justamente a mãe de Srila Vrindavana Das Thakur, né? E que na Krishna Lila o nome dela era Kilimbika, né? E aí Vrindavana Das Thakur, ele nasce dessa encarnação que é Narayani, né? Que é um associado direto de Krishna, né? Que chegou a amamentar o próprio Senhor Krishna, né? O próprio Vrindavana Das Thakur, ele é também uma personalidade da Krishna Lila, né? Então vamos ler o verso 42. Tamraki Adbhuta Chaitanya Charita Varnana
Yahara Sravane Shuddha Kaila Tribhuvana. Que descrição maravilhosa ele deu dos passatempos do Senhor Chaitanya. Qualquer pessoa nos três mundos que ouça, purifica-se. Verso 43. Ataeva Bhaja Loka Chaitanya Nityananda Kandibe Sansara Dukha Pabe Premananda. Tradução. Eu fervorosamente apelo a todos que adotem o método de serviço devocional dado pelo Senhor Chaitanya e Nityananda, e assim libertem-se das misérias da existência material, alcançando, enfim, o serviço amoroso ao Senhor. Então, assim, Krishna, ele é a referência para todas as coisas, né? Então, Krishna, ele sempre vem a esse mundo para dar o exemplo. Krishna, ele fala isso na Bhagavad Gita, né? Sempre onde quer que haja um declínio na religiosidade, eu desço a esse mundo para restabelecer esses princípios. Então, Krishna, ele vai sempre restabelecer, toda vez que os princípios religiosos, ou o melhor exemplo, ele estiver declinando, Krishna, ele vem e restabelece esses princípios. A gente vai observar isso na Bhagavad Gita. Krishna, ele fala para Arjuna, né, no 4º capítulo, que originalmente ele falou a Bhagavad Gita para o deus do sol Vishvashvan. E Vishvashvan falou para seu filho Ikshvaku, que transmitiu isso para Manu, e assim foi transmitindo numa corrente de sucessão discipular o conhecimento que está presente na Bhagavad Gita. Aí Krishna, nos próximos versos, ele fala: mas por algum motivo essa sucessão discipular ela foi interrompida e esse conhecimento ele se perdeu, né? Então, quando Krishna, então lá atrás, lá na Satya Yuga, quando Krishna ele fala para o Deus do Sol a Bhagavad Gita, ele fala todos esses princípios universais. Com o tempo, e mesmo nas eras anteriores a Kali Yuga, esses princípios eles acabam sendo perdidos por algum motivo. Qual é o principal motivo da perda disso? Isso Krishna vai explicar depois, né? É por causa da especulação mental, né? Quando as pessoas começam a fazer interpretações das palavras de Krishna, né? Eles começam a fazer as interpretações das palavras de Krishna e começam sutilmente a modificar aquilo, o sentido das palavras de Krishna. E aos poucos a coisa vai se desviando e vai se perdendo. E aí, de tempos em tempos, o que Krishna faz? Ele volta a esse mundo e restabelece esse conhecimento, esse e outros conhecimentos, mas é principalmente o conhecimento acerca do Dharma, né? Que é do serviço a ele, da religião, ok? Então Krishna restabelece a Bhagavad Gita, falando a Bhagavad Gita a Arjuna. Krishna faz isso quantas vezes forem necessárias. Certamente, daqui a algumas centenas de anos, esse conhecimento da Bhagavad Gita, ele já vai estar degradado e Krishna vai precisar novamente, ou ele próprio restabelecer, ou enviar alguém em nome dele, né? Por isso que é importante que quando vamos fazer a leitura das Escrituras, nós façamos a leitura das palavras de Krishna, mas façamos também a leitura dos comentários dos acharyas, e aí principalmente Srila Prabhupada. Por quê? Porque Srila Prabhupada é um devoto puro, e ele que tem buddhi, que é essa capacidade de compreensão espiritual, para poder interpretar corretamente as palavras de Krishna, né?
Então, é muito importante que a gente leia não só o verso em sânscrito ou em bengali, mas que leia também os comentários. Por quê? Porque aquele comentário é a explicação do verso. Então, no passado, Krishna ele sempre vem para dar o exemplo perfeito, né? Então, por exemplo, ele vem a esse mundo como Ramachandra. Para quê? Para mostrar como um rei perfeito, um governante perfeito, ele deve governar. Ele vem como Dhavantari. Para quê? Para mostrar como um médico perfeito ele deve agir. E assim ele vem em várias encarnações, né? Quando ele vem como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele vem para dar o exemplo de como deve agir um devoto perfeito. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a referência, ele é a referência de como deve ser prestado o serviço devocional a Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o maior exemplo de Bhakti e do serviço devocional. E é por isso que está aqui. Eu fervorosamente apelo a todos que adotem o método de serviço devocional dado pelo Senhor Chaitanya e Nityananda. Por quê? Porque Nityananda é o associado principal e o servo de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele também é um exemplo disso. Então todos esses associados de Chaitanya Mahaprabhu, eles mostram para gente de que forma que nós devemos prestar o serviço devocional a Krishna. A gente tem 3 livros canônicos principais, né, que são os mais comuns. O primeiro é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele vai tratar principalmente sobre eh, as 3 formas de yoga, que é karma, jnana e bhakti, né? Mas ele vai enfatizar a super excelência de bhakti, como o bhakti está acima dos outros dois, né? E como os outros dois são limitados. E que bhakti ele às vezes se utiliza de elementos de karma ou de jnana, mas ele é completamente independente. Então, na Bhagavad Gita, Krishna ele vai explicar o que é Bhakti Yoga, né? Ele vai explicar qual é a diferença de Bhakti para karma e jnana, né? Então, Krishna ele vai explicando e o Bhagavad Gita é principalmente um livro para demonstrar para nós qual é a atitude que nós devemos ter para com Krishna. É um livro que vai explicar de uma forma, vamos dizer assim, introdutória, quem é Krishna, a importância do serviço devocional e a importância de nós sermos devotos. E qual é a atitude e os hábitos que nós devemos ter. Então, Krishna ele vai explicando várias coisas, né? Que a gente não deve se considerar o agente da nossa ação, que o serviço devocional é, na verdade, quando você, com todo o esforço da sua alma e do seu corpo, você presta o serviço a Krishna, você oferece todos os frutos da atuação a Krishna, né? Krishna, inclusive, ele fala na Bhagavad Gita sobre uma coisa chamada Yukta Vairagya, que é a renúncia apropriada, em que você renuncia ao fruto da ação, mas você utiliza todos os meios para servir a Krishna, né? Então, por exemplo, eu estou usando esse computador aqui, né, que é material, e nesse momento eu estou usando ele para falar sobre Krishna, para falar sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, o que é Yukta Vairagya? Yukta Vairagya é você utilizar todos os meios materiais, inclusive esse computador aqui, para servir a Krishna. Ou seja, eu não tenho apego ao computador, mas o computador ele é um meio para eu poder servir a Krishna, né? Então, ao contrário de Yukta Vairagya, é Palgu Vairagya, né? Que é a renúncia falsa, a renúncia inapropriada. Então, por exemplo, vamos dizer, eu não quero mais saber de nada desse mundo material e tudo mais, e aí abro mão desse computador, abro mão da minha casa, abro mão de tudo. E como é que eu vou fazer para levar essa mensagem para as outras pessoas? Já que esse computador, nesse momento, ele está sendo o veículo
para levar a consciência de Krishna para as outras pessoas. Percebe? Então, esse conceito de Yukta Vairagya, ele explica por que um devoto, ele não deve abrir mão, né? Ele não deve simplesmente, apaixonadamente, abrir mão dos meios materiais. Mas ele deve empregar os meios materiais para servir a Krishna, né? Então, esse é o ponto principal, né? Diferente de Jnana Yoga, em que você realmente tem que abrir mão de de todos os meios materiais, em Jnana Yoga, né, ou Advaita Vedanta, você realmente tem que renunciar a absolutamente tudo, né? E aí tem às vezes alguns Advaita Vedantistas, né, que falam assim: não, você não precisa abrir mão de nada, porque Vedanta não é isso, tudo mais. Isso é bobagem. Isso, quem fala isso, né? Tem um vedantista aí, famosinho nas redes sociais, em que ele fala isso, que não tem problema nenhum você ter dinheiro. Ele inclusive mistura a Advaita Vedanta com práticas assim, como por exemplo Santo Daime, etc. Isso é bobagem. Isso é conversa para poder vender curso, tá? Porque quem é realmente Advaita Vedanta, ele abandona tudo. É negação desse mundo. Enquanto que o devoto de Krishna, ele não está negando esse mundo, ele não está negando a energia material. Por quê? Porque a energia material também faz parte de Krishna. Porém, o devoto, diferente daquele que é impersonalista, que abre mão de tudo, o devoto, ele utiliza esses meios materiais para poder servir a Suprema Personalidade de Deus, que é Sri Krishna, né? Então, o Bhagavad Gita, ele vai explicar principalmente isso, qual é a atitude que a gente tem que ter. Então, vai situar a gente no serviço devocional. O que que é e o que que não é serviço devocional. A obra que vem depois do Bhagavad Gita, na sequência, é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é a obra que vai trazer também a mensagem da Bhagavad Gita, né? Principalmente vai trazer a mensagem da Bhagavad Gita, vai explicar mais minuciosamente a Bhagavad Gita, mas principalmente vai apresentar para nós o quê? Quem é Krishna? Quem é a pessoa de Krishna? Ok? Então, para eu poder fazer o serviço devocional amoroso a Krishna, eu tenho que conhecer a Krishna. Para a gente praticar Bhakti, nós precisamos ser exímios conhecedores das particularidades de Krishna, para poder servir a Krishna do jeito que ele espera que nós façamos esse serviço. Então, para isso, nesse sentido, o devoto, ele não vai fazer para Krishna aquilo que ele considera melhor. Ele vai fazer para Krishna aquilo que Krishna considera melhor. E para isso é necessário estudar, para isso é necessário conhecer. Então, isso está descrito no Srimad Bhagavatam. Quem é Krishna? Quem são as suas encarnações? Como foram os seus passatempos aqui nesse mundo? E etc. Ok? Então, o primeiro é Bhagavad Gita, para a gente poder entender o que é o serviço devocional, né? Depois é o Srimad Bhagavatam, que vai explicar quem é esse objeto do amor, quem é essa pessoa, né? E aí, finalmente, o Chaitanya Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita, que são as biografias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que vai mostrar para a gente como colocar em prática aquele conhecimento que a gente acumulou na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele vem e ele dá o exemplo, ele e seus associados, ele vai exemplificar como que a gente vai colocar esse serviço devocional na nossa vida cotidiana, como que a gente vai praticar esse processo, ok? Então, por isso, além de Sri Chaitanya Mahaprabhu, os seus associados também são esse exemplo, ok? Então, vamos lá, verso 44.
Vrindavana das Kaila Chaitanya Mangala Tahate Chaitanya Lila Varnila Sakala. Tradução. Srila Vrindavananda Thakur escreveu o Chaitanya Mangala, onde descreve os passatempos do Senhor Chaitanya sob todos os aspectos. Esse Chaitanya Mangala aqui é o Chaitanya Bhagavata, tá? E que já foi lançado pela BBT. A BBT do Brasil, inclusive, tem esse livro, tá? São 3 volumes, né? A gente consegue comprar ele para estudar. São os primeiros passatempos de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, até o momento que ele toma sannyasa, né? Então é desde o nascimento até o momento que ele toma sannyasa. E o Chaitanya Charitamrita ele vai tratar principalmente do momento que Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasa até o momento que ele encerra. 45. Sutrakari Sabalila Karila Grantana Pachevistariya Tahara Kaila Vivarana. A princípio, ele está falando de Vrindavana Das Thakur, ele resumiu todos os passatempos do Senhor e depois descreveu-os vividamente em pormenores. Chaitanya Chandrera Lila Ananta Apara Varnite Varnite Grantaha Ila Vistara. Os passatempos do Senhor Chaitanya são ilimitados e insondáveis. Portanto, ao descrever todos aqueles passatempos, o livro tornou-se volumoso. Verso 47. Vistaram dekhiya kinchu sankocha hailamana Sutradrita kona lilana kaila varnana. Achando-os extensos demais, sentiu mais tarde que algo não havia sido devidamente descrito. Nityananda Lila Varnane Haila Vesha Chaitanyera Shesha Lila Rahila Vashesha. Descreveu estaticamente os passatempos do Senhor Nityananda, porém, os passatempos posteriores do Senhor Chaitanya Mahaprabhu permaneceram não revelados. Então ele está falando aqui que Vrindavana Das Thakur ele descreve alguns passatempos, né? E aí depois descreve Nityananda, mas tem alguns passatempos de Chaitanya que não são revelados. E que vão ser revelados onde? Aqui no Chaitanya Charitamrita. Seisaba Lilaram Shunite Vivaranam Vrindavana Vasi Bhaktera Utkantita Mana. Os devotos de Vrindavana estavam todos muito ansiosos para ouvir esses passatempos. Vrindavane Kalpadrume Suvarna Sadhana Mahayoga Pita Taham Ratna Sinhasana. Em Vrindavana, num grande local de peregrinação debaixo das árvores dos desejos, há um trono dourado cravejado de joias, né? Ele fala Yoga Pita. Yoga Pita é um... Srila Prabhupada traduz como Yoga Pita, é um templo piedoso. Ratna Sinhasana, ou seja, que tem um trono cravejado de joias, né?
Né? Em Mayapur existe também o Yoga Pita. Yoga Pita é o local de nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E que foi revelado por Srila Bhaktivinoda Thakur. Esse local de nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava perdido, assim, ninguém sabia exatamente aonde. Sabia que era em Mayapur, mas não sabia exatamente qual era o local. E aí, Srila Bhaktivinoda Thakur, sob a orientação de Jagannatha Das Babaji, que faz parte da nossa sucessão discipular, Jagannatha Das Babaji, ele tem visões em Samadhi e ele dá um indicativo para Srila Bhaktivinoda Thakur aonde é mais ou menos. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur ele consegue desenvolver isso e ele revela qual é o Yoga Pita, ou local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é Mayapur, né? Verso 50, Vrindavane, que é esse, né? Em Vrindavana, um grande local de peregrinação debaixo das árvores dos desejos, há um trono dourado cravejado de joias. Tativanshi Ati Sada Vrajendra Nandana Sri Govinda Deva Nama Sakshamadana. Neste trono está sentado o filho de Nanda Maharaj, Sri Govinda Deva, o Cupido transcendental. Então aqui Krishnadasa Kaviraja diz que nesse Yoga Pita, nesse trono, né, nesse Ratna Sinhasana, está sentado lá o filho de Nanda Maharaj, né, que é Govinda, que é o foco da nossa adoração, né? Os Gaudias Vaishnavas, eles adoram a Govinda, né? Que é o filho de Nanda Maharaj, né? Aí o Krishna do Bhagavad Gita. Krishna Bhagavad Gita também é Krishna, mas ele é Vasudeva, né? Nós que somos Gaudiya Vaishnavas, a nossa meditação, é claro que é em Krishna também, que é Vasudeva, mas o nosso foco principal é em Govinda, né? Que é Krishna em seus passatempos nos bosques de Vrindavana, nos seus passatempos infantis e juvenis nos bosques de Vrindavana. Rajasevahaya Tanha Vichitra Prakara Divya Samagri Divyan Vastra Alankara. Ali presta-se uma variedade de serviços majestosos a Govinda. Seus trajes, ornamentos e parafernália são todos transcendentais, né? Aqui a palavra alankara, alankara significa ornamentos, né? Essa palavra também é usada para uma arte do sânscrito, né? Na hora de escrever os versos em sânscrito se utiliza uma técnica chamada alankara, são ornamentos literários para você poder fazer os versos ficarem em poema, ficarem poéticos, né? Então, agora é interessante que fala aqui dos ornamentos de Govinda, né? Mas no Srimad Bhagavatam, é, eu não lembro exatamente o termo em sânscrito, mas diz que Krishna, ele é o ornamento das suas joias. Ou seja, não são as joias que Krishna utiliza e que vão embelezar mais a Krishna, mas é a presença de Krishna é que torna aquelas joias mais belas. Então Krishna ele é o ornamento das suas joias, né? Krishna é o supremo belo, né? Verso 53. Sahasra Sevaka Sevakare Anukshnana Sahasra Vadane Sevana Yaya Varnana. Nesse templo de Govindadi, milhares de devotos sempre prestam serviços ao Senhor com devoção. Mesmo com milhares de bocas, não se poderia descrever esse serviço.
Então aqui ele já começa a glorificar os devotos que prestam serviço a Krishna, né? Sevaram Adikya Adyaksha Sri Pandita Haridasa Tanra Yasha Guna Sarva Jagate Prakasha. Neste templo, o principal servo era Sri Haridas Pandita. Suas qualidades e famas são conhecidas pelo mundo inteiro. Então, Srila Prabhupada explica. Sri Haridas Pandita foi discípulo de Sri Anandacharya, que foi discípulo de Gadadhara Pandita. Okay? 55. Sushila Sahishnu Shantavadinya Gambira Madhura Vachana Madhura Chesta Mahadira. Ele era amável, tolerante, pacífico, magnânimo, grave, doce em suas palavras e muito sóbrio em seus esforços, né? Então ele aqui, Srila Krishnadas Kaviraja, ele está descrevendo as qualidades desse Haridas Pandita e que era discípulo de Anantacharya, né? Esse Anantacharya, ele foi discípulo de Gadadhara Pandita, que também é um associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele fala quais eram as qualidades dele. Ele era amável, ele era tolerante, ele era pacífico, ele era magnânimo, ele era grave, doce em suas palavras e muito sóbrio em seus esforços. No verso 56. Sabara Sammana Karta Karena Sambarahita Kautilya Matsarya Hinsana Jane Tanrachita. Ele era respeitoso para com todos e trabalhava para o benefício de todos. Diplomacia, inveja e ciúmes eram desconhecidos de seu coração. Aqui então vai descrevendo as qualidades dele. Então é interessante aqui porque descreve aqui, ó, diplomacia, né? Poxa, mas ele não tinha diplomacia. Na verdade, não. Por quê? Porque com amigos, com pessoas que são próximas a você e que você é um bem-querente, você não utiliza de diplomacia. Diplomacia é a arte de você mascarar aquilo que você está querendo dizer. Então você busca saber qual é a natureza da outra pessoa, né? E aí você tenta falar com ela, mas adaptando a sua linguagem à natureza dela. Então você vai ter muito cuidado no que você vai falar e etc, né? Então diplomacia, ela é utilizada, não é utilizada para amigos. Porque para amigos você pode revelar sua mente, para amigos você pode falar diretamente. A diplomacia, ela é utilizada para os inimigos, para as pessoas que são hostis. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, você tem que falar de forma muito agradável, você tem que falar e às vezes você tem que abrir mão. Então, Haridas Pandita, ele não tinha esse dom ele não tinha desenvolvido a diplomacia. Por quê? Porque ele considerava todas as pessoas como seus amigos. Ele estava sempre cercado de amigos, de outros devotos de Krishna. Então ele revelava a sua mente para todas aquelas outras pessoas, né? Diplomacia é uma arte que a gente utiliza aqui nesse mundo material, né? Mas que um Madhyama Adhikari,
um Tamadhikari, que é o devoto de mais alto nível, ele não faz isso, ele fala aquilo que é importante dizer. A gente vai observar isso em Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur falava diretamente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele falava diretamente. Srila Prabhupada falava diretamente. Em alguns momentos, esses grandes acharyas, eles podem descer do nível de Uttama Adhikari para Madhyama Adhikari. Por quê? Para poder pregar a consciência de Krishna para pessoas que são de um nível inferior, né, de um nível de consciência inferior. Aí pode ser que eles utilizem algum tipo de diplomacia. Mas para os seus associados, para aqueles que estão próximos, aí não. Aí é sempre falando diretamente, né? Isso significa que nós devemos sempre revelar nossa mente para os outros devotos e tudo mais, para todas as pessoas. Não. O próprio Jesus fala isso, né? Não jogueis tuas pérolas aos porcos, porque eles as pisarão e ainda se voltarão contra ti. Então, a gente tem que saber exatamente com quem que a gente se associa, né? E é justamente para aquelas pessoas para quem a gente procura associação, que a gente busca associação, é que a gente vai revelar a nossa mente, né? São as pessoas que a gente confia. E no caso de Haridas Pandita, ele estava cercado por essas pessoas, né? Todos ali eram devotos puros. Então, continuando aqui, 57. Krishnera ye sadarana sadguna panchasha sa se sabagunera tanra sharire nivasa. As 50 qualidades do Senhor Krishna estavam todas presentes em seu corpo. Então, isso está descrito no Bhakti-rasamrita Sindhu. As 50 qualidades de Krishna, né? Está lá presente, né? Então, Srila Prabhupada fala isso, né? Menciona-se no Bhakti-rasamrita Sindhu. O Bhakti-rasamrita Sindhu é o tratado teológico escrito por Rupa Goswami a pedido de Sri Chaitanya Mahaprabhu para sistematizar a teologia, né? O nosso processo teológico, sistematizar. Então lá vai estar descrito as qualidades de Krishna, vai estar descrito as qualidades do devoto, vai estar descrito as etapas do serviço devocional, vai estar descrito muita coisa. O que é o serviço devocional, vai descrever as 64 angas de Bhakti, que são os 64 aspectos de Bhakti, dos, né? Então é um livro essencial, é um livro muito importante para Bhakti. Ele na verdade é um livro central na nossa teologia e para aquele que está praticando Bhakti Yoga. Então Srila Prabhupada fala: menciona-se no Bhakti-rasamrita Sindhu as qualidades transcendentais de Krishna. Dentre estas, 50 são primárias. Ayaneta Sura Myan Agarha. E em quantidade diminuta. Elas estavam todas presentes no corpo de si e, em quantidade diminuta, elas estavam todas presentes no corpo de Sri Haridasa Pandita. Então, à medida que o devoto ele vai praticando o processo da consciência de Krishna e ele vai se livrando da sujeira e da contaminação do mundo material, ele vai desenvolvendo nele próprio essas qualidades que são infinitas em Krishna. Todas essas qualidades que estão sendo descritas aqui, né? Amabilidade, magnânimo, gravidade, doce em palavras, sóbrio, isso tudo se encontra de forma infinita em Krishna. E aí no seu devoto puro vai se apresentar também de forma finita. Por que de forma finita? Porque nós fomos feitos a partir de Krishna. Fomos criados a partir de Krishna e nós somos pequenas parcelas infinitesimais de Krishna. Então, nós somos exatamente iguais a Krishna em qualidades, que são essas, mas não em quantidade. Então, essas qualidades elas vão se apresentar em nós de forma infinitesimal. Só que elas vão se apresentar
Se o devoto ele fez o esforço para limpar o espelho da sua alma, o espelho do seu coração, das contaminações materiais. Por quê? Porque se ainda tiver contaminações materiais, todas essas qualidades que um devoto ele pode revelar, elas vão estar encobertas por essa contaminação material, por essa casca. Então, o processo de Bhakti Yoga é o processo, entre outras coisas, de limpar o espelho da alma, limpar dessas impurezas, né? Para que essas qualidades de Krishna, mas que também são inerentes à alma espiritual condicionada, elas possam brilhar. Então, como toda entidade viva é parte da suprema personalidade de Deus, 50 boas qualidades de Sri Krishna estão originalmente presentes, embora de forma diminuta, em todo ser vivo. Devido ao seu contato com a natureza material, essas qualidades não são visíveis na alma condicionada. Mas quando alguém se torna um devoto purificado, todas elas naturalmente se manifestam. Afirma-se isto no Srimad Bhagavatam 5, 18, 12, como menciona o verso abaixo. Então, o verso 58, ele é, na verdade, a transliteração do verso que está presente no quinto canto, capítulo 18, verso 12. Então, eu vou ler esse verso e a gente vai fazer um encerramento aqui. Yashyasti bhakti bhavati akinchana sarvair gunais tatra sansate suraha hara harau harau abhaktasya kuto mahadguna Manorate nasati davanto barri. Então o verso, que é o verso 58 aqui, e é o verso número 12 do capítulo 18 do quinto canto, ele fala: todas as boas qualidades de Krishna e dos semideuses manifestam consistentemente em quem tem fé devocional inquebrantável em Krishna. Contudo, quem não tem devoção à suprema personalidade de Deus não tem boas qualificações, pois a invenção mental o enreda na existência material, que é o aspecto externo do Senhor. Uma Gyana Timirandasya Gyanandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Segurave Namaha Sri Chaitanya Manobistan Staptan Yana Bhutale Swayonu Pahakada Mahyanda Dati Swapadantikam Vanderam Siguru Siutapada Kamalam Siguru Vaishnavancha Sirupan Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivan Saduitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Srivishakam Vitanscha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantana Mostute Tapcha Kanchana Gourangira Devrinda Vaneshvari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhutare Srimati Purushatraya Swami Nityanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Pramada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Prantaregataha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pratyarine Nirvishesha Vadi Pashatya Deshatarine Vanchakal Patarubhyacha Kripasindu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa de Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, para terminar, Bhakti Yoga, ele vai fazer com que o devoto ele limpe o espelho da sua alma, e aí a contaminação material ela vai ser dissipada pelo serviço devocional a Krishna,
E à medida que ele vai desenvolvendo a fé em Krishna, ele vai cada vez mergulhando mais no serviço devocional e se limpando cada vez mais. E todas essas qualidades, que são as 50 qualidades que estão presentes em Krishna, elas vão aparecer no devoto também, né? Por isso que esse verso do Srimad Bhagavatam fala que todas as boas qualidades de Krishna e dos semideuses manifestam-se consistentemente em quem tem fé devocional inquebrantável em Krishna. Então, o devoto ele vai desenvolvendo também essas qualidades transcendentais, ok? Então, eu agradeço a todos. Vamos ler aqui os comentários. Prabhu. Bom, tem um comentário aqui que é Debarut indiretamente pede um filho. É porque é um comentário que está fixado. Vamos ver aqui se a gente consegue tirar ele. Prabhu Paravioma. Jaya Prabhu, reverências. Hare Krishna, não sei se está postando esse texto sobre. Tá. Alice Ilan. Minhas reverências, eu me lembro de você, irmão. Todas as glórias de Shila Prabhupada, eu me lembro de você. Sempre vejo a aula. Obrigado, Alice. Sim, apego é a pior coisa. Apegar a suprema personalidade. Exatamente. Se apegar ao sofrimento, se apegar à natureza material, ela acaba trazendo sofrimento para a gente. E aí o apego que a gente tem que desenvolver é o apego a Krishna, né? E aos servos eternos de Krishna, né? É... Prabhu Paravioma. Isso quer dizer que se simplesmente tivermos fé em Krishna, todas as qualidades dele se manifestarão? Então, Prabhu, a palavra Shraddha, né, essa palavra fé, né, ela pode ser traduzida, ela, na verdade, essa palavra ela é a tradução de uma palavra chamada Shraddha. Shraddha, né? A palavra Shraddha significa uma firme convicção interna. Né? É uma firme, não é só assim uma crença, não é só acreditar, né? Ah, eu acredito, mas não. A palavra Shraddha significa uma profunda convicção interna. E Vishvanatha Chakravarti, ele ainda vai mais longe. É uma firme convicção interna daquilo que está presente nos Shastras, daquilo que está presente nas Escrituras. E é uma fé, é um tipo de fé que a pessoa só vai experimentar, ela só vai desenvolver essa fé na medida que ela experimentar aquilo que está escrito no Shastra. É Gyana, que é conhecimento, então eu posso pegar um livro, ler, né, um Bhagavad Gita, eu posso ler a Bhagavad Gita, olhar aquilo tudo e intelectualmente eu falo assim, olha, realmente tudo que está escrito aqui na Bhagavad Gita é verdadeiro, né? Então eu intelectualmente eu tenho fé no que está escrito aqui, mas eu ainda não desenvolvi Shraddha, que é essa fé, profunda convicção interna. E essa profunda convicção interna está ligada a uma outra palavra, que não é Gyana, que não é, compreensão intelectual. A palavra Vijnana significa realização. Ou seja, o próximo etapa é Vijnana. É quando você realiza internamente que aquilo que está ali é verdadeiro. Então, enquanto que na questão de Guiana é somente uma compreensão intelectual, em Vijnana é uma realização pessoal interna. E é isso que é Shraddha. Shraddha é essa firme convicção interna. E isso só vai acontecer na medida que o devoto praticar o serviço devocional.
E para isso é necessário fazer o quê? Cantar o Mahamanta Hare Krishna todos os dias. Cantar as 16 voltas de japa todos os dias. Visitar a deidade no templo para prestar serviço à deidade, porque é importante esse darshana com a deidade. Tá? Porque é isso tudo que vai limpando o espelho do nosso coração, o espelho da nossa alma, e vai. Então, é um processo. À medida que a Shraddha, que é a fé, inicialmente ali só uma compreensão intelectual, a gente vai praticando, e à medida que a gente vai praticando o serviço devocional, essa Shraddha, ela vai se desenvolvendo até a gente chegar num estágio que é Nista. Nista é quando o devoto ele está fixo, ou seja, a fé dele é absolutamente inquebrantável. Ele não mais vai voltar atrás no serviço devocional dele, porque ele tem aquelas profundas realizações internas. Então é o ponto que ele está completamente fixo no serviço devocional. Né? Então é a esse tipo de devoto que está falando. É quando o devoto chega em Nista, aí ele demonstra essas qualidades. E aí é Shraddha, é a fé. Né? Ok? Hare Krishna. Então é isso. Sim, Alice, é muito importante cantar as 16 voltas de japa todos os dias. É importante ler os livros de Srila Prabhupada, mas muito importante, mais importante ainda, né, é para gente que está começando o processo de vida espiritual, é, é se aproximar dos devotos puros de Krishna, é se associar com os devotos, é sadhu sangha. E a gente se associa a Srila Prabhupada quando a gente lê os livros é, de Srila Prabhupada. Né? Qual é a essência do serviço devocional? Essa é uma pergunta interessante. A essência do serviço devocional se traduz, a essência do serviço devocional se traduz em um verso do Bhakti-rasamrita Sindhu. Né? É o verso 11 do primeiro capítulo, que é Anyabilashta Shunya Gana Karmadiya Navritan Anukulena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. Que Bhakti Uttama, Bhakti de mais elevada calibre, Bhakti final, ou a Bhakti levada à última, né, Uttama, a mais elevada forma de Bhakti, é quando o devoto ele presta o serviço devocional de maneira favorável, com todo o esforço da sua mente e das suas ações, exclusivamente Krishna Anushilana, exclusivamente para satisfazer Krishna, para dar prazer para Krishna. Ou seja, a única coisa que o devoto quer é utilizar toda a sua vida para dar prazer para Krishna, só para dar prazer para Krishna. Karmadiya Anavritam, né? E sem contaminação de guiana e sem contaminação de karma. Ou seja, ele não quer nada em troca a não ser a satisfação do Senhor. Ou seja, ele não deseja favores materiais, ele não deseja prosperar, ele não deseja, inclusive, a buscar a liberação desse mundo. Ele não quer moksha, ele não quer liberação mais. Né? Então, esse é a essência do serviço devocional. A essência do serviço devocional é servir a Krishna de forma amorosa, sem ter reto, sem ter nenhuma motivação subjacente. Né? É Krishna por Krishna. Né? É Ishavasya. É Krishna no centro de tudo, de todas as atividades, de toda a nossa vida. Lila Govinda, o nome de Krishna não é diferente de Krishna, exatamente. Krishna aumenta a fé quando o devoto pratica serviço devocional, a ponto de não poder mais haver dúvidas, exatamente. Krishna se mostra ao seu devoto, exatamente.
o Krishna ele vai se mostrar ao seu devoto ali, mais ou menos nesses estágios. Então, eu vou encerrando por aqui, agradeço a todos, agradeço para a Paravyoma por ter me convidado para fazer essa leitura. E tenhamos todos um domingo abençoado e, por favor, se ainda não cantaram a sua japa toda, cantem a sua japa. E hoje, todos aqueles que, se possível, visitem o templo, o templo da sua cidade, aqueles que são do Rio de Janeiro. Visitem o templo do Rio de Janeiro para ir até lá, para poder ter o darshana, ver Krishna na forma de Jagannatha. E isso é muito importante para o serviço devocional. Vão até o templo, ofereçam seu serviço para o templo. Isso é muito importante. Isso é muito importante para vocês. Hare Krishna, todas as glórias para Prabhupada.